Ficar à vontade também para ir até lá. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7, nós vamos fazer a leitura nesta manhã. Daqui a pouquinho nós temos a ceia, é um momento precioso também na presença de Deus, e com certeza nosso coração espera, aguarda por esse momento também, não é? E louvamos a Deus pela oportunidade de participarmos. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. E nós vamos fazer a leitura desses versos, tirando lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade e por esta manhã de comunhão. Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7. Você que cultua conosco também através das mídias digitais, fique à vontade para fazer a leitura, tanto aí pela tela, se você tiver a sua Bíblia também, melhor ainda, e assim acompanhando aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 2, primeiro verso ao verso 7, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque através dela o Senhor nos direciona. Nosso coração continua aberto para ouvir a tua voz e também, Pai, para assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Pode se assentar por um instante. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava em um determinado estabelecimento e vendo algumas coisas, e nesse estabelecimento, isso aconteceu há umas 2 semanas por aí, 2 crianças estavam ao meu lado ali, né? Eu estava em um corredor, a exposição de uns carrinhos de uma marca famosa estava no início do corredor, né? Então, acredito que pudesse ser irmãos, né, ou primos, quem sabe, e eles estavam ali olhando esses carrinhos, né? Carrinhos de uma marca muito famosa, né? E ali um pergunta para o outro: olha, esse daqui é raro, né? É raro esse modelo? Um perguntando para o outro, né? O outro deveria saber mais coisas sobre o carrinho, né? É raro esse modelo, diante da sua raridade, né? Porque se fosse um modelo mais raro, né, ou seja, difícil de encontrar, a coleção seria mais valiosa, né, do que você ter um modelo que pudesse encontrar em qualquer loja, vamos dizer assim, qualquer estabelecimento. E ali eu fiquei pensando quanto à raridade
daqueles carrinhos, né? Chegando em casa, fui pesquisar sobre a raridade daqueles carrinhos. E de fato, existe carrinhos raros que chegam realmente a fazer parte de uma coleção muito valiosa daqueles que gostam, né? Adultos também, adolescentes, jovens. E assistindo a alguns vídeos, o que me chamou a atenção é que, mesmo sendo uma marca famosa, mesmo sendo uma marca conhecida, uma das pessoas que estavam falando ali sobre aqueles carrinhos dizia o seguinte: olha, mas com o passar do tempo foram perdendo os seus detalhes. Ou seja, com o passar do tempo, na fabricação, com o passar dos anos, é uma marca antiga, com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar dos dias, a produção foi perdendo seus detalhes. Ou seja, detalhes que antes tinha, já não tem mais. Foram retirando alguns detalhes dessas peças. E eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, será que isso muitas vezes não acontece com a gente também, dentro da igreja? Muitas vezes com o passar dos anos, muitas vezes com o passar dos meses, muitas vezes com o passar dos dias, da nossa caminhada cristã, da nossa vida com Jesus, será que nós também não vamos perdendo os detalhes? Será que nós também não vamos abrindo mão de alguns detalhes da nossa vida cristã? Detalhes esses que fariam total diferença para a nossa caminhada. Detalhes estes que fariam total diferença para aquilo que o Senhor Jesus propôs, não apenas para os seus discípulos, mas para nós também. Então, quando eu olho para esse texto, o tema da nossa reflexão nesta manhã: não perca os detalhes. Não perca os detalhes na caminhada cristã. Não perca os detalhes na vida espiritual. Que possamos ter esta atenção em manter algumas coisas da nossa vida espiritual para que ela continue sendo atrativa para as outras pessoas, para que ela venha, ou para que ela desperte nas outras pessoas este desejo de também conhecer o Senhor Jesus da maneira que um dia nós conhecemos. Então, nosso pensamento para esta manhã é esse: o alerta para a igreja sobre o perigo de manter apenas a aparência, muitas vezes, uma aparência de fé, uma aparência cristã, mas perdendo a sua essência, perdendo o amor que agrada e a essência e o amor que agradam a Deus. Então este é o nosso tema para esta manhã: não perca os detalhes. Mantendo estes detalhes, com certeza o nome do Senhor será glorificado. Você viu comigo no verso 4, a palavra do Senhor dizendo: olha, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, o principal detalhe vocês abandonaram. O principal combustível vocês abandonaram. Nós estamos vivendo, de fato, tempos em que o amor ele tem se tornado raro. Ele tem se tornado muito raro. E a Bíblia fala sobre isso, que o amor de muitos se esfriará, não é? A Bíblia nos alerta sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos fala sobre isso.
E nós precisamos ter esta atenção para que esta palavra ela venha a gerar este efeito de um desejo de permanecer neste amor. Mas não um esfriamento deste amor, mas um aquecimento deste amor constante no nosso coração. Nós aprendemos isso com Jesus. Nós aprendemos isso através da palavra de Deus. Então, ao longo dos anos, nós precisamos manter a nossa atenção para que não deixemos de viver este amor. Detalhes esses que, com certeza, o mundo tenta abafar. Detalhes estes que muitas vezes tentam sufocar, mas que nós possamos realmente manter a nossa essência, manter uma vida na presença de Deus, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida repleta daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E a primeira lição que eu compartilho com você nesta manhã: Jesus conhece as nossas obras, mas Ele vê além da aparência. A palavra do Senhor nos diz, nos versos 2 e 3 que nós lemos, no texto que nós lemos: você tem perseverado, ou seja, o melhor, verso 2, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 2 e 3 nos fala sobre isso. Jesus conhece as nossas obras, Ele sabe o que fazemos. Ele sabia, por exemplo, que Éfeso era uma igreja ativa. Éfeso era uma igreja ativa, perseverante, uma igreja ortodoxa na doutrina, mas os olhos do Senhor vão além das aparências. Para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de Cristo. Olha, como se ele estivesse dizendo: os olhos humanos eram uma igreja perfeita, mas Jesus não olha só o rótulo, Ele observa a essência. Ele conhece o coração, Ele nos conhece. Não podemos abrir mão desses detalhes na vida espiritual, meu irmão. Esses detalhes que nos levam a permanecer com o amor do Senhor aquecido dentro de nós. Este amor que faz a diferença, onde colocamos os nossos pés, onde estejamos, ou onde estamos. Este amor que muitas vezes vai na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que as pessoas ensinam, mas este amor que realmente nos constrange na presença de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma lição muito importante. Muitas vezes as pessoas acabam sendo e se levando através da aparência, não é? E nós vivemos em um mundo, em uma geração aparente, de aparência, que se leva pela aparência. Você vê hoje as redes sociais, não é? Em que tudo parece perfeito, em que tudo parece um mar de rosas, como se diz. Casais tirando fotos, por exemplo, ali em um momento de família, em que expressam ali, por exemplo, uma alegria, mas se no outro dia já sai uma reportagem, um escândalo, né? Uma geração totalmente de aparência, mas na vida espiritual não tem jeito, na presença de Deus, de manter a aparência. Na presença de Deus não tem jeito de manter a aparência. Na presença de Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração. E nós precisamos manter esses detalhes. O amor na presença de Deus. Conheça as tuas obras, diz o texto.
Ou seja, o Senhor vai além dos rótulos, Ele observa a essência. Muitas vezes, ainda estamos como espirituais. Muitas vezes, parecendo espirituais, mas na realidade perdemos a profundidade e os detalhes do amor de Deus. Já nos esquecemos deste amor, já não vivemos mais deste amor. Já não falamos mais deste amor. Já não divulgamos mais este amor. Nos esquecemos que este amor é que pode mudar e transformar as vidas. Este amor é que pode trazer propósito para as pessoas, para as famílias. Este amor que pode trazer a direção. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 nos fala sobre isso. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o externo, o Senhor vê o interno. Nosso coração. Como que está o nosso coração na presença do Senhor nesta manhã? Será que não estamos perdendo esses detalhes? Detalhes de fé, detalhes que nos mantêm atentos, detalhes que nos mantêm firmes, fortalecidos na presença de Deus. Será que com o passar dos anos, será que com o passar dos dias, já não estamos abrindo mão desses detalhes, como uma vida de oração, perseverantes na oração, na leitura da palavra de Deus, no compartilhar do amor de Deus, e por isso estamos esfriando a nossa vida espiritual? Já não temos mais a confiança que tínhamos em Deus, já não temos mais esta confiança que a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ter, já não temos mais esta alegria de estarmos na presença de Deus, embora muitas vezes em meio aos desafios que enfrentamos, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Vai muito mais além de participar dos cultos, vai muito mais além de parecer firmado, mas que no fundo sabemos que precisamos de um renovo, precisamos de um fortalecimento da parte de Deus, precisamos de uma vida renovada espiritualmente falando, de uma vida aquecida espiritualmente falando. Segunda lição que eu compartilho com você: maior perigo é perder o detalhe, ou o maior perigo, perder os detalhes do primeiro amor da nossa caminhada. Verso 4, ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, o texto nos fala de algumas qualidades anteriormente, mas chega no verso 4, a linguagem muda, e o texto diz: mas contra ti tenho, ou, no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Esse detalhe muito importante, que muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos abandonando aos poucos. Nós vamos deixando de lado aos poucos, nós vamos abrindo mão aos poucos o primeiro amor, ou seja, aquele amor intenso, aquele amor sincero, aquele amor prioritário por Jesus. Como no início do casamento, não é? Em que tudo é belo, tudo é belíssimo. Até quando se queima o feijão, tem um elogio. Mas com o passar do tempo, se o amor não é mantido e preservado, o feijão queimado já se torna um motivo de briga, não é? Primeiro amor, mantendo o primeiro amor. Quando nós não mantemos o primeiro amor, ou seja, o amor sincero, o amor intenso,
o amor prioritário por Jesus. Quando Ele se vai, o serviço continua, mas ele se torna mecânico. Entramos no automático. A nossa vida espiritual se torna uma vida mecânica. A nossa vida espiritual se torna uma vida automática. É como a introdução que falei, que compartilhei com você sobre aqueles carrinhos que estavam ali na prateleira, sem detalhes ou perdendo os seus detalhes, ainda reconhecido, mas que com o passar do tempo foi perdendo o seu encanto original. E quantas vezes com o passar do tempo nós vamos perdendo este encanto, não é? Este brilho que nós falamos algumas semanas atrás. O primeiro amor é aquela paixão intensa por Jesus, como tínhamos no começo, em que tudo estava bom, tudo era maravilhoso, mas com o passar do tempo esse amor ele vai se apagando, e chegam as reclamações, chegam as murmurações, vamos abrindo espaço para tudo isso que acaba prejudicando a nossa vida espiritual. Primeiro amor é quando Jesus, ele continua e é a prioridade, quando a gente acorda pensando nele, quando qualquer momento é um momento de oração, mas se não cuidarmos, este amor vai esfriando. Nós continuamos até servindo, mas de forma automática e mecânica, ou seja, já não sentimos mais nada, já não sentimos este prazer de estar na presença de Deus, já não sentimos mais este prazer em servir, já não existe mais esse prazer de estar na presença dEle. Vamos perdendo esses detalhes, vamos perdendo este brilho, nós vamos nos esquecendo, acabamos nos esquecendo. Esta devoção, como Jeremias diz, não, essa devoção fica somente lá na mocidade, alguns anos atrás. Vamos nos esquecendo, meu irmão. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos manter o amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Mateus capítulo 22, verso 37, nos fala sobre isso. Eu preciso manter este amor a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, ou seja, completo. Este amor deve completar todas as áreas da minha vida, não perdendo estes detalhes que são importantíssimos para a nossa vida cristã. Será que, com o passar do tempo, nós não estamos abrindo mão desses detalhes? Com tanta correria, com tantas distrações, precisamos produzir tanto, que estamos esquecendo de darmos atenção aos detalhes. Quem sabe, não sei, mas quem sabe esta empresa, ela precisou produzir tanto, não é? Quem sabe reduzir custos, quem sabe, não sei, é uma ideia, mas precisou aumentar a sua produção, quem sabe que acabou abrindo mão dos detalhes. A vida hoje nos chama a uma produção intensa, responsabilidades intensas, que nós acabamos abrindo mão dos detalhes, que nós acabamos abrindo mão daquilo que deve ser prioridade. Como nos diz a palavra do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiramente o reino de Deus, buscar primeiramente a presença do Senhor, porque é isso que faz parte, e é isso que deve fazer realmente a nossa vida ser diferente, diferenciada. Não abra mão dos detalhes, meu irmão. Mantenha a sua fé aquecida, mantenha o seu coração aquecido, mantenha a sua vida espiritual aquecida. Não seja contaminado por esta frieza que vivemos lá fora.
esta frieza que tem contaminado os corações lá fora, esta frieza que tem tomado espaço lá fora. Não, o cristão foi chamado para ser diferente. Terceira lição que eu quero compartilhar com você: o caminho da restauração. Existe um caminho para a restauração. Apocalipse capítulo 2, verso 5, texto que nós lemos mesmo, diz assim no verso 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, esse é o caminho para a restauração. Este é o caminho para a volta desses detalhes. Este é o caminho para permanecer nesses detalhes. O primeiro passo é lembrar, ou seja, é reconhecer o que se perdeu. Será que nesta manhã nós podemos reconhecer o que perdemos? Ou que abrimos mão ao longo da caminhada? Perdemos aquela vida intensa de oração que tínhamos. Perdemos a leitura da palavra de Deus que tínhamos. Perdemos aquela confiança no amor de Deus. Perdemos aquela confiança que em meio aos desafios que muitas vezes vivemos, o Senhor continua conosco. Em meio aos cenários que muitas vezes nós passamos e vivemos, o Senhor continua nos fortalecendo e o Senhor continua conosco. Em meio aos embates, em meio aos desafios, em meio a tudo aquilo que enfrentamos, então devemos nos lembrar, reconhecer o que deixamos ou o que perdemos. O primeiro passo para esta restauração é nos lembrar. O segundo é arrepender-se, ou seja, mudar a mente e voltar-se para Deus. Mudar a mente. Algo aconteceu que eu abri mão desses detalhes, mas eu preciso mudar a minha mente e voltar-me para Deus. Voltar a praticar, diz o texto, retomar os hábitos que alimentavam a paixão por Jesus. Eu preciso voltar a alimentar, eu preciso retomar os hábitos que alimentavam a paixão por Jesus. Preciso voltar a alimentar, preciso voltar a esses hábitos que me levam a estar apaixonado por Jesus a cada dia. Nós sabemos todos esses hábitos. Estar na presença dEle, um momento de comunhão, de celebração, e tornar esses hábitos que alimentam a minha paixão por Jesus diariamente. É necessário que nos apeguemos mais com firmeza, diz o autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Apeguemos a Deus e apeguemos com mais firmeza, com alegria, na salvação do Senhor para a nossa vida. Esses são os passos para uma vida restaurada. Lembrar, reconhecer onde se perdeu, o que eu preciso melhorar na minha caminhada cristã, o que eu preciso de fato abrir mão. Existem coisas que nós precisamos abrir mão, para que nós possamos pegar de volta na vida espiritual. Coisas que vão pegando espaço, não é? Na nossa vida, que nós precisamos deixar para que as mãos fiquem livres, para que peguemos aquilo que é espiritual. Nossa terceira lição, caminho da restauração. Então existe um caminho. Quarta e última lição que eu quero compartilhar com você: a promessa para quem perseverar. Os detalhes até o fim. Existe uma promessa para aquele que perseverar. Existe uma promessa para aquele que preservar esses detalhes até o fim. Verso 7 nos fala sobre isso: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, quem
mantém os detalhes, esses detalhes vivos até o fim, experimentará a recompensa eterna. Ou seja, não é somente ter um rótulo, mas sobre permanecer fiel e apaixonado por Jesus. Esta paixão, quem mantém esses detalhes até o fim, quem preserva o brilho, quem guarda os detalhes espirituais, esse recebe a recompensa eterna, amém ou não? Aquele que preserva esses detalhes, guardando esses detalhes, preservando. É como a palavra do Senhor nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa deve ser a nossa maior prioridade na vida. Essa deve ser a nossa maior prioridade em preservação, em preservar esses detalhes. Esses detalhes que nós não podemos abrir mão para concluirmos, assim como a introdução da nossa reflexão desta manhã, assim como os colecionadores valorizam esses detalhes, né? A preservação desses detalhes originais, Deus também se alegra quando vê seus filhos mantendo o brilho, mantendo a paixão, mantendo a santidade do início, o tempo, a rotina, as lutas tentam desgastar a nossa fé, meu irmão. O dia a dia, o passar do tempo, o passar dos anos, tentam realmente, de fato, desgastar a nossa fé. Mas hoje Jesus nos chama para restaurar estes detalhes da nossa caminhada cristã. Ele nos convida para resgatar esses detalhes. Quais os detalhes da nossa vida espiritual que precisamos resgatar? Será que esses detalhes da nossa vida espiritual ainda estão lá? Será que ainda estamos preservando esses detalhes de uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra de Deus, a nossa vida espiritual e a nossa devoção com intensidade, como havíamos lá no começo? O que nós precisamos resgatar, o que nós não podemos abrir mão, o que nós precisamos continuar guardando, e que possamos não abrir mão desses detalhes. Não perca os detalhes na vida espiritual. Mantenha-se firme, mantenha-se fortalecido, preserve, porque existe uma promessa para todo aquele que preserva esses detalhes na sua vida, assim como o texto nos diz no verso de número 7. Amém? Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Quem sabe em algum momento esta palavra falou com você e você detectou em algum momento a necessidade de melhorar na sua vida espiritual. Quem sabe com o passar dos anos, quem sabe com os desafios, quem sabe com as lutas, você acabou abrindo mão desses detalhes. Detalhes estes que foram deixados de lado com o tempo. Mas o Senhor nos chama a esta volta. A volta desses detalhes que nos mantém fortalecidos. A volta desses detalhes que preservam a nossa vida espiritual. O que você pode fazer a partir de hoje para manter ou para voltar a ter esses detalhes na sua vida espiritual? Pai, obrigado. Obrigado pela